Bom dia, igreja. Mais um dia maravilhoso. Nós estamos aqui na casa do nosso Deus, né, para agradecer seu nome, né, já agradecendo já pela noite que Ele nos deu, né? Não sei se os irmãos estão notando, a minha voz está meia rouca, tá, irmão? Mas nós estamos aqui para louvar o nosso Deus. Vamos orar, irmão? Vamos ficar de pé? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, o nosso Pai que está no céu, obrigado, Deus, pela semana que Tu nos deste, e estamos Te agradecendo pelo trabalho de ontem, Senhor Deus, o Dia das Mães, também, Senhor Deus, que foi feito, que Tu possa, Senhor Deus, venha assim, Senhor Deus, abençoar cada mãe, Senhor Deus, não só desta igreja, Senhor, mas todas as mães, Senhor Deus, que hoje elas possam, Senhor, ter um bom dia, e ser amada, Senhor Deus, por Ti e também pelos seus familiares, Senhor. Dá sabedoria para cada um de nós precisamos de sabedoria. Livra, Senhor Deus, o Teu povo do mal. Muito obrigado, meu Deus, por tudo que Tu tem dado para Teus servos, para cada um de nós. Nós estamos Te agradecendo, porque Tu tem protegido, Senhor Deus, Teu povo. E fica conosco durante todo esse trabalho, que nós possamos Te louvar, aprender mais, Senhor Deus, cada dia dos Teus santos caminhos, Senhor. E nós Te agradecemos todas essas bênçãos e Te pedimos, em nome do Teu Filho amado, que nós Te agradecemos. Amém, Senhor. Vamos louvar o nosso Deus, irmão, com um cântico, quando estou com o povo de Deus. Estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior alegria. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a real harmonia. Que prazer ver o povo de Deus louvando, tendo aqui um lugar todo santo. Quando estou com o povo de Deus, eu sinto a maior das alegrias. Amém. Vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, irmão. Convido os irmãos que possam ficar de pé, né? Fica em Provérbios, capítulo 1, 8 e 9. Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diademas de graças para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Amém, irmão. Pode sentar, irmão. A gente vai louvar o nosso Deus, hino do cantor cristão 367, firme na rocha. Que alicerces tendes pra construir uma casa firme pra resistir tempestade que há de chegar, e
rocha instável, casa de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação. Pois alguém que só em si mesmo crê, no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Os cristãos, porém, que deveras creem, pelas obras mostram a fé que tem. Sua fé firmada no Salvador, na maior procela e luz sem temor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder. Amém. Bom, a gente vai chamar o nosso irmão Osé aqui, que ele tem um poema hoje. Bom dia, nossas queridas irmãs. Eu estou vendo poucas irmãs. Acho que a festa maior foi ontem, é? Bem, mas é mais um poema para nossas queridas irmãs que estamos trazendo nessa manhã. E eu menciono aqui algumas das nossas queridas que já não estão mais conosco. Eu mencionei aqui no nosso poema, mas nós vamos, não queremos falar, senão a gente vai lembrar, assim, as nossas queridas irmãs que sempre estavam na frente, principalmente no nosso lar. Quando chegava essa data, era muito lembrada, estava muito ativa na frente. Vamos ouvir então nosso poema desse 8 de maio de 2022, que diz assim: hoje é o dia das mães, nome de grande valor. Seja em casa ou na igreja, ela mostra o seu amor e fica muito feliz quando recebe uma flor. A mamãe é uma serva que tem o nosso carinho. Ela cuida do seu filho como cuida o passarinho, levando o seu alimento para todos comer juntinho. Nossas mães já têm passado muitas noites sem dormir, cuidando do seu filhinho para ele não tossir, mas muitas vezes alegre, fazendo ele sorrir. Muitas mamães já se foram, mas cumpriram sua missão. Elas estão com o Senhor, esperando a ressurreição. E outras que estão aqui, estão todas de prontidão. A mamãe é a rainha, que está sempre na frente, resolvendo os problemas, cuidando sempre da gente, se tratando de uma serva, uma verdadeira crente. É uma data festejada em qualquer outra nação, mas muitos não levam a sério, com amor no coração, mas ela não se esquece de fazer sua oração. Amém. Vamos cantar o último cântico, né? Enquanto nós estiver cantando esse cântico, você pode entregar seus dízimos, suas ofertas. Né? Reina hoje. Né? Vamos ficar de pé, irmão? Vamos cantar assim de pé?
Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje, reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Entre nós, Senhor. Amém. Agora a gente vai ouvir a mensagem pelo pastor da igreja. Mães, Deus abençoe. Minha mãe não está mais conosco, mas eu tenho a mesma alegria que vocês têm, ok? Então Deus abençoe a todos vocês. E como dizia meu pai, ninguém não nasce para ser pedra, né? Então minha mãe, ela não está mais conosco, mas eu agradeço muito a Deus pelos ensinamentos que ela nos deu. Ela para mim foi a melhor educadora que eu tive em toda a minha vida. Como a mãe de vocês, eu creio que para cada um de vocês, ela é a melhor educadora. Ontem perguntaram assim, qual é a melhor mãe? Todo mundo grita, é a minha, a minha, a minha, a minha. Para você, ela é, sua mãe, a melhor mãe. Estou falando de mãe, não estou falando de mãe, mas de mãe. Entendeu? Então, Deus abençoe a todos vocês, mas hoje está faltando muita gente. E tem um crente, aqueles que dizem que é de açúcar que derrete, se faz com água, e tem um crente de sal, sal também derrete com água, né? E tem o de cera também, que tem medo porque derrete com sol quente. Aí ele fica em casa porque o sol está quente. Mas vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Lucas, capítulo 4, versículos 3 a 13. Lucas, capítulo 4, versículos 3 a 13. E assim diz as Sagradas Escrituras, registrada aqui no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, versículos de 3 a 13. Diz assim o Senhor: Disse-lhe então o diabo: Se és o Filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão.
Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E, elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. E o povo de Deus diz: amém. Querido Pai, a tua palavra ela foi transmitida. Aliás, Pai, lida. Agora precisamos da tua ajuda. Fala a nós nessa manhã através do teu servo. Porque se eu falar de mim mesmo, Pai, então não terá proveito nenhum e o tempo será perdido. Ó Pai, reveste-me no poder do teu santo e bendito Espírito, para que teu nome seja glorificado, nossas vidas edificadas, cada ovelha alimentada e sendo exortado, Pai, para que continue a te servir e ter cuidado com as ações do inimigo. Abençoa aqueles que não puderam chegar por motivo de enfermidades, seja espiritual ou física, que nos próximos cultos já estejam conosco. Pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Jesus foi tentado. Você já foi tentado alguma vez? Já? A tentação, ela chega, ela vem. Mas nós precisamos ter controle. Você é tentado muitas das vezes a querer comprar alguma coisa. Você passou, olhou assim, e aí diz: eu vou querer isso aqui, né? Mas a tentação ruim é se você não tem condições de comprar, e vai e compra, e depois não tem com o que pagar. Aí o teu nome vai para o SPC. Serasa, agora é Serasa, nós chamamos de Serasa. Então, cuidado com as tentações. Jesus foi tentado para nos mostrar que quando nós formos tentados, temos alguém que pode nos socorrer. Ele passou por 3 tipos de tentações, e a todas ele venceu. Nós vamos falar nessa manhã sobre as 3 tentações de Jesus, o que elas nos revelam, o que as tentações de Jesus nos revelam. Em primeiro lugar, elas revelam as tentações, a primeira, da carne, né? Então, o que elas nos revelam? A primeira tentação, ela nos revela a tentação da carne. A primeira é a da carne. A felicidade proibida dos apetites. Felicidade proibida dos apetites. Eu estava ainda agora conversando com o irmão e ele disse que gosta de uma cabeça do tambaqui, mas não pode comer. Mas aí foi comer a cabeça do tambaqui e aí deu um descontentamento intestinal, com o estômago e tudo, né? Aí cedeu à tentação. Era felicidade proibida, né? Para ele era proibido, para mim não é não. Você pode comprar um tambaqui e trazer aqui, para mim não é não, tá? Eu posso comer tranquilamente. Mas então veja bem, é aqui a felicidade proibida dos apetites. Quantos têm seus apetites, mas que esses apetites são proibidos? E diz que sempre o que é proibido é mais atraente. A vida dominada pela natureza pecaminosa, ela tem esse desejo de se satisfazer com apetites proibidos. Ela tem esse desejo.
quando a médica disse para mim assim, ela disse que a minha glicose estava a 119, ela disse, você tem que cortar tudo isso para poder você não ser um diabético. Aí eu fui começar a cortar, mas é ruim tomar café sem açúcar. Eu tiro a palavra amargo, porque amargo vai trabalhar na tua mente como negativo. Eu tiro a palavra amargo, coloco sem açúcar, café sem açúcar, suco sem açúcar. Tirei o pão, que eu gostava de comer pão. E hoje a tentação do apetite vem, né, quando a gente tira aquele cheiro do pão assim de tardezinha, tá com cheirozinho, vontade de comer. Você vai para um aniversário, lá tem aqueles guloseimas, tudinho, que você olha assim, o doce, o apetite é gostoso, mas o que você tem que fazer? Você tem que dizer não. E não, você já se acostumou. Né? Então hoje, até ontem, o suco era sem açúcar. Ontem o suco foi sem açúcar. Né? As irmãs foram solidárias a mim. Elas sabiam que eu vim, então colocaram sem açúcar. Mas tinha açúcar para quem quisesse adoçar o seu suco. Mas então, esse agrado dos apetites proibidos que a Bíblia nos mostra, algo que vai contrário à vontade de Deus, que foi o que o diabo ofereceu a Cristo. Então, essa é diferente da vida conduzida pelo Espírito Santo. Então, esses desejos de apetites que são reprovados por Deus, é uma vida aprovada pela velha natureza, mas é uma vida que é desaprovada pelo Espírito Santo, não é conduzida pelo Espírito de Deus. No livro, na carta de Paulo aos Gálatas, em Gálatas 5, 22 a 26, o Paulo vai nos mostrar ali o que é essa vida pecaminosa, essa vida desses desejos, apetites proibidos. Então, a vida pecaminosa, ela produz prática de ações pecaminosas, tá? Que vem da tentativa de viver de modo autônomo do Espírito Santo. Então, toda essa prática, esses desejos aqui, dessa vida conduzida pela carne, da vida pecaminosa, ela pratica as suas ações. E todas as ações que ela pratica, ela é uma prática da pessoa a viver autonomamente, ou seja, fora da direção do Espírito Santo, independentemente do Espírito Santo. É uma vida autônoma. E isso aqui foi que o diabo queria também fazer com Cristo, que ele não dependesse de Deus, dos propósitos divinos, mas ele assumisse os seus próprios propósitos de vida e então trabalhasse fora do controle do Pai. Lembre-se bem, esses desejos vêm, mas não são desejos conduzidos pelo Espírito Santo. Todos os seres humanos têm o conhecimento básico do que é certo e do que é errado. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, a igreja em Roma, aí ele escreve Romanos capítulo 1 e o versículo 32, vamos ver aqui rapidamente, Romanos 1, 32. Olha o que a palavra de Deus nos mostra aqui. Romanos 1, 32 diz assim, as Sagradas Escrituras: Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, eles tinham conhecimento na mente do que é certo e o que é errado. O homem, ele tem esse conhecimento, porque já vem de Deus. Deus colocou quando fez o homem. Tem até hoje. Mesmo que a filosofia, ela vai ao contrário, mas a Bíblia está dizendo que o homem, ele tem esse conceito básico do que é certo e o que é errado. A criancinha, ela não tem ainda esse conceito básico, quando ela é pequenininha. É por isso que os pais devem educá-las, ensiná-las, porque elas não sabem o que é certo, elas não têm noção do que é certo e o que é errado. E elas vão aprender dentro de casa. E só que hoje as crianças estão ensinando o que é errado aos pais, porque os pais não estão ensinando, perderam a autoridade. Então, educa o teu filho. Educa se você não quiser passar vergonha, né? Então, a criança não tem, mas o adulto, e quando ela já vai chegando uma determinada idade,
Ela já sabe o que é, ela vai aprender a noção do certo e errado. Mas uma criancinha, ela sabe mais ou menos o que às vezes ela quer. Porque veja bem, quando a mãe está amamentando uma criança, e aí ela está só no leite materno, aí a mãe pega e dá um suco com açúcar. Suco com açúcar. E depois você vai dar o leite para ver. Ela já começa a rejeitar o leite materno, porque o suco tem açúcar. E no gosto dela, o que é mais gostoso, é o suco com açúcar. Psicologia da criança. Assim também nós devemos saber ter em nossos apetites espirituais aquilo que a Bíblia tem nos ensinado. Então, mesmo algumas pessoas, elas eliminam essa consciência do bem e do mal. Elas querendo, mesmo assim, muitas querem eliminar, tirar da consciência delas esse conhecimento do bem e do mal, como Paulo está falando aqui em Romanos, e ainda capítulo 2, versículo 14 e o versículo 15, ele fala disso. Então ele vai mostrar, o apóstolo Paulo lá em Gálatas, ele vai mostrar a lista de imoralidades, desses apetites que são proibidos pela palavra de Deus. E ele vai começando aqui, ele dá uma lista, não é a lista completa. Eu não vou falar de todos, mas falando de algumas, imoralidade sexual, está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, imoralidade sexual. Então, muitas práticas de conduta sexual já existiam naquela época, principalmente nos templos. E hoje a prática da imoralidade sexual está aí para todos, está aí, para você olhar, está vendo? A imoralidade, essa prática da vida sexual, tinha lá nos templos os deuses, tinha aquelas, esqueci agora o nome delas, mas elas estavam lá nos templos, as prostitutas cultuais, elas estavam lá nos templos e elas praticavam sexo com as pessoas que iam, tinha os prostitutos também. Então essa imoralidade, para muitos isso é normal, praticar o sexo hoje em dia é normal para aqueles que não são crentes em Jesus Cristo, que não têm os princípios bíblicos, não tem os princípios bíblicos. Então nós precisamos ter os princípios bíblicos. Então a imoralidade, ela tinha ligação com o paganismo. A imoralidade, ela tinha ligação com o paganismo. A imoralidade, seja ela espiritual ou qual for, ela tem sempre essa ligação com alguém que está distante dos princípios bíblicos. Imoral é aquilo que não é moral, que não é o correto, que é o certo. Segundo Paulo nos mostra a impureza. A impureza moral impede a santidade e a comunhão com Deus, que é santa. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 5, a impureza, ela impede a comunhão do crente com Deus. Vamos olhar para o livro de Efésios, capítulo 5 e o versículo, capítulo 5, versículo 3 a 5, e assim diz as Sagradas Escrituras. Mas a impudícia de toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, a impureza, ela impede que o crente tenha comunhão com Deus, que é santo. Então, o crente, o que ele deve fazer? O crente, ele tem esse conhecimento do Deus que é santo, então ele deve ter um modo de vida santo. Os apetites dele devem ser apetites que glorifiquem a Deus. São apetites aprovados por Deus, longe dessa imoralidade que é tão natural para as pessoas ímpias.
praticar o mal, o que é certo, o que é errado, as pessoas, não, o que era errado hoje é certo, e o que é certo, agora é errado, que era errado. Outra coisa que Paulo menciona aqui sobre a imoralidade, a indecência, é discórdia, ele está mostrando que é um desejo, apetite, que é condenado pelas Sagradas Escrituras, discórdia. Em determinado momento você diz assim, mas eu posso discordar de alguém? Sim, a discórdia, ela tem aquela maneira que em que assim, disse, duvide, critique e decida. Duvide, critique e decida. Isso é na área da psicologia. Então, o que é? Você ouviu, começa a duvidar. Isso é certo? Faz a sua crítica. Ou seja, se você concorda ou discorda e o porquê. E no último, você tomou uma decisão, decide. E você, então, como crente, tem que olhar isso aqui. Cuidado com a discórdia. Essa discórdia, ela é proveitosa? Essa discórdia que ela vai trazer em benefícios espirituais para a igreja, para a minha vida, para a vida do meu irmão. Então, mas essa discórdia que Paulo aqui está falando é a incitação de conflitos e disputas no meio da igreja. Essa discórdia aqui, o Paulo não está falando de conversa discordar de alguém, de pontos de vista, mas ele está falando aqui de uma incitação que também não deixa de ser uma discórdia de alguém que está discordando daquilo que a Bíblia está dizendo, e de paz e a comunhão entre a igreja, não está gostando de comunhão uns com os outros. E aqui Paulo está dizendo assim, olha, essas disputas e conflitos, evite, porque isto é um desejo da velha natureza pecaminosa, que vai contra a vontade de Deus. Então, os que são conduzidos pelo Espírito Santo, eles produzem ou procuram dizer a verdade em amor, com atitude de paz. Então, ele procura dizer a verdade, mas numa atitude de paz. Uma atitude de paz, tranquilidade, calma. Não precisa, para você dizer a verdade, não precisa você gritar com o outro, não precisa você fazer confusão, mas o que ele está dizendo é para evitar isso aqui dentro da igreja, discórdia. Você ouviu? Você conhece? Então discorda de tudo isso. Outra coisa que a Bíblia nos mostra aqui é a hostilidade. Paulo nos está mostrando aqui, ele está falando daqui do orgulho, do orgulho. Orgulho. Você é uma pessoa orgulhosa. Uma certa vez, alguém lá em Quadajás não estava muito contente comigo, que eu acho que ele queria que eu tivesse, a pessoa queria que eu tivesse todo tempo, eu acho que lá na casa dele visitando, aí disse que eu era muito orgulhoso. Enquanto eu ia lá com ele, visitava, eu não era orgulhoso. Mas a igreja tinha muitos irmãos, eu tinha que visitar a todos. Mas ele achou que eu era orgulhoso. Mas não vou explicar muito para vocês aqui, porque ele achou que eu era orgulhoso. Mas isso aqui, ele nos mostra o que é o seguinte, o orgulho rancoroso em lugar de humildade e de amor do Espírito Santo. É aquele orgulho que a pessoa se considera superior ao outro e, em vez dele ser humilde, ele nunca reconhece que está errado. Eu estava conversando com uma pessoa e ela falou para mim, contou as coisas, eu disse assim, olha, amado, no meu ponto de vista o senhor errou aqui, mas ele não concordou, não quis se humilhar. Então quem não se humilha não será exaltado. E lembre-se bem que na escada de Deus só sobe quem desce. Na escada de Deus só sobe quem desce. Então, cuidado, isso aqui são as práticas que Paulo está falando da tentação, que são os apetites reprovados pelas Sagradas Escrituras. Ciúme, né? Você é uma pessoa ciumenta? Você é ciumento? Uma vez perguntaram de mim se eu tinha ciúme de minha esposa. Aí eu olhei assim e disse, não. Mas tem dois tipos de ciúme. Ele disse, tem um tipo de ciúme que eu tenho, e tem outro tipo de ciúme que eu não tenho. Então, o Paulo está falando aqui de ciúme. O ciúme,
No grego isso significa o quê? Zelo. Ciúme é zelo. Deus tem ciúme pelo seu povo. Esse é o ciúme de cuidado. Qual é o ciúme que nós não devemos ter? É aquele ciúme quando ele gera desconfiança. Você ainda não chegou. Você sempre é acostumado a chegar nesse horário. Para onde você vai? O que você vai fazer? É aquele ciúme que quer controlar a pessoa. E às vezes a mulher não pode nem colocar a cara na janela, que ele está olhando para quem? Ela é uma escrava dele dentro de casa, não pode nem sair. Esse é ciumento, isso significa que ele é inseguro. Ele é inseguro e tem complexo de inferioridade. Tem complexo de inferioridade e é inseguro. É um ciúme doentio. Então esse tipo de ciúme, ele não fortalece relacionamento e destrói. Então o apóstolo Paulo está dizendo que esse ciúme é um desejo ardente pelas coisas dos outros. Aqui o que ele está falando aqui é um ciúme. Esse ciúme também desejo ardente pelas coisas dos outros. Eu quero, tenho inveja daquele que tem tudo isso, e eu quero aquilo para mim, que é do outro. O ladrão, aquele que rouba, ele tem esse ciúme desejo, mas é o ciúme aqui de desejo pelas coisas dos outros. E a Bíblia está condenando isso entre nós. Se alguém puder desligar esse ar-condicionado aqui, não sei se vocês estão com frio. Ele está dando direto aqui para mim, está minhas mãos. Não sei se a Raquel também está. Tá, Raquel? A Raquel está tremendo aqui, ó. Egoísmo. Tá? Não vou falar. O egoísmo tem a parte dele boa, que é ego, né? O eu também tem a sua parte boa. Mas aqui o Paulo está falando do egoísmo, é aquela oposição ao amor cristão. Quando não se ama alguém, não se ama o irmão. Então ele só pensa nele. Eu em primeiro, eu em segundo, eu em terceiro, eu em quarto e eu em quinto. Ele só pensa nos outros. Em se dar mal. Né? Os outros se dão mal, ele sempre se dá bem, ele só pensa nele, ele não quer saber do outro. Então Paulo está falando aqui, cuidado com o egoísmo, divisões no seio da igreja. Divisão diz do ato de se valer de diferenças, crenças ou práticas para dividir a igreja. Aqui lá em 2 de Pedro, vamos olhar aqui para o apóstolo Pedro, ele falando aqui, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Pedro diz assim, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esses aqui estão falando de divisões entre as igrejas. O apóstolo Pedro está corrigindo e diz, cuidado, então não façam isso. Tem algum irmão que está querendo fazer divisão? Põe ele para fora, dá um chega para lá nele, dá um chega para lá, para que ele não venha continuar com a ideia de fazer divisão. Lembra que isso é um apetite muito atraente, lembra-se que é um apetite muito atraente, cuidado para fazer divisão. Falei apetite atraente, uma certa vez eu ia descendo ali na Lobo da Almada, no centro, e aí era mais 10 e poucos, eu acho por aí assim, o sol estava tinindo, e eu ia descendo, e aí tinha uma mulher abanando, e eu ia descendo e ela estava lá se abanando, eu vi que tinha uma mulher que estava se abanando, e aí quando eu ia passando perto dela, ela disse, pss, pss, pss. Eu olhei sim, vamos fazer um calorzinho aqui? Mas rapaz, mas eu já estou com calor, já estou com calor. Era uma prostituta que ela estava lá no ponto dela. Era. Então, cuidado. Cuidado porque o inimigo ele vem de todos os lados. Então as divisões vêm, você não pensa, você acha que não é, nem se parece que é. Se você olhasse para aquela mulher ali, você jamais diria que ela era uma prostituta, que ela estava com aquelas intenções. Então alguém quando vem a você com essas conversas de divisão, falando alguma coisa, cuidado, porque ele está com mais intenções. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala é orgias.
são festas desregradas. As orgias são festas desregradas. É o que nós vemos muito no meio dessa sociedade por aí afora, né? Festas desregradas. E hoje é o que tem muita televisão mostra muito isso. Então, são festas desregradas. Os festivais em homenagem a deuses pagãos eram frequentemente acompanhadas de orgias e embriaguez. Mas tem essas festas, as festas agostinianas, julianas, né, juninas e setembrianas, agora que tem, que eu me lembro quando era pequeno, era só em junho, não tinha mais, agora tem o ano todinho, quase, né, de junho até quase final do ano. Mas são os deuses, e ali você está no meio nas guloseimas, tudo isso, são festas também, que a Bíblia está condenando, e mostrando essas orgias em tudo. E às vezes você é convidado para participar de tais festas, Você é convidado para fazer isso. Quando eu trabalhava no distrito, eu nunca fui para aquelas festas que a empresa ela oferecia. Porque quando chegava na segunda-feira, sempre que eu ouvia os comentários, mas só ia bebida, essas coisas tudinho, eu nunca gostei disso. Então, como vencer a felicidade proibida dos desejos da carne? O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele nos ensina como vencer esses desejos carnais. Ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Bem, então, como vencer? Entregando-se completamente a Deus, não só o corpo físico, por tudo o que Ele tem feito, né, por nós. Veja bem, não é só o corpo físico que nós devemos nos agradar do Senhor e apegando-se a Ele, mas lembrando que é por tudo o que Ele fez por nós. É por tudo o que Ele fez por nós, está fazendo e fará. Assim, apresentamos a Ele o nosso sacrifício racional, lembrando que nós vamos apresentar a Deus o quê? O nosso sacrifício racional. Esses desejos, ou esse desejo, é aprovado por Deus, porque é um desejo que vem da nova natureza, da vida espiritual, com uma consciência da bondade de Deus para nós. Então, nós temos que manter-nos bem longe desses apetites que são reprovados por Deus. Nós temos que ter essa consciência daquilo que é e do que não é agradável a Deus. E só podemos vencer esses apetites se tivermos em completa comunhão com o Senhor. As tentações do mundo, um convite à vaidade. 1 João 2, 15 e 16, João diz, ele vai falar isso aqui, olha aqui rapidamente, vamos olhar para João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 15 e 16, 1 João, capítulo 2, versículos 15 e 16, e João diz assim, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então veja bem, não ameis o mundo, o sistema. Né? O sistema. Você sabe que muitas das vezes você tem amado um sistema, esse sistema velho, corrupto e perverso, onde tem tirado você da presença do Senhor. Então, um convite à vaidade aqui. Então, as tentações do mundo é um convite o quê? À vaidade. As três tentações de Jesus. A segunda aqui são as tentações do mundo. Satanás apresentou isso aqui para Jesus. Isso aqui era um convite o quê? À vaidade. A vaidade, né? Coisa maravilhosa. Vaidoso. Você é vaidoso? Isso depende do que você está falando, né? Mas ele está dizendo aqui um convite à vaidade. Foi o que o diabo fez a Jesus. Isso aqui, irmãos, esse convite, esta festa está inserida em um sistema moralmente mau que é regido por Satanás. É um sistema que é regido por Satanás, moralmente mau, é perverso, em que não glorifica a Deus. E nós temos que ter essa consciência. Hoje o mundo tem oferecido aí de todas as maneiras, de todos os jeitos. Tudo hoje é normal. Eu estava olhando um vídeo e lá estava assim, Ministério
ministério, né, era das danças, e tem mais lá no negócio lá, né? E aí era a dança do boi. Era a dança do boi. Só fizeram mudar a letra, o ritmo, os passos, coreografia, Ministério da Coreografia e Dança. Estavam lá, tudo isso. E muita gente dançando boi. Aí você vem dizer assim, não, mas isso aqui é oferecido a Deus. Oferecido a Deus é uma conversa. Qual é o Deus que está oferecendo? Está com vontade de dançar o boi? Aí muda só a letra. Oxe, cabra ruim, não é? Então, cuidado, que são os convites, né? O convite à vida de vaidade. Nós precisamos estar bem atentos. Então, o sistema, isso aqui o João está apresentando, ele está falando de mundo, o que ama o mundo, aqui é o sistema mundano que é regido por Satanás. Precisamos, então, ter muito cuidado. Então, isso vai apelar aos desejos naturais das pessoas, dessa maneira, afastando as pessoas de Deus. Então, apela aos desejos naturais. Quais são os teus desejos naturais? Você tem, irmãos, e nisso aqui vem o mundo. Satanás apela para você esses apetites, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Eu estava olhando o pregador, ele estava, um pastor que lá muitos anos atrás eu gostava de assisti-lo porque, né, mas agora ele deu umas mudanças, mas ele estava falando assim, até você está faltando lá aqueles indícios, mas ele estava falando desse sistema, desses desejos, né, convite à vaidade, em tudo, a vaidade, coisas ruins. E ele estava dizendo que tem irmãs que vêm, tem vestimentas e vem com os airbags quase todos de fora, não sei para quê, né? Vem para o culto mostrando os airbags. É a roupa, tamanho da ciência. Normal, pastor, isso é normal hoje em dia. Se o senhor falar sobre isso, eu vai ficar sem membro. Eu olhei lá na igreja dele, lá estava cheio de gente. E as mulheres ainda aplaudindo, né? Veste uma roupa, tanto o homem quanto para a mulher também, né? O homem também veste aquela calcinha tão apertadinha que ele estava dizendo aqui, a camisa apertadinha aqui, assim, eita! Que ele quer mostrar os músculos, mostrar tudo, e ela também mostrar tudo. Meu filho, você é um servo de Deus, uma serva de Deus. Né? Cuidado. Então, João, ele apresenta 3 apelos do mundo aos nossos desejos. Ele mostra 3 coisas que é apelado aos nossos desejos. A concupiscência da carne, está no versículo 16, parte A. É um forte desejo pelas coisas más. A concupiscência é um forte desejo, né, pelas coisas que são ruins, são más, que a Bíblia desaprova. Cuidado com isso. Né? Olha, eu conheci uma pessoa que ele começava assim, né? Começou no final do ano tomando vinho. Isso era um vinho, e foi crescendo, ele se descuidou quando pensou que ele estava na loura geladinha. E hoje está fora dos caminhos do Senhor. Abandonou até a esposa, quando deixou a esposa, o filho, aí pegou, disse que essa outra agora, me disseram que ela é pastora. Rebanhou ele. Segundo, a concupiscência dos olhos. João, ele nos mostra isso aqui. Coisas naturais da nossa visão, a concupiscência dos olhos. Os seus olhos, eu gosto de dizer assim, os olhos são as câmeras, eles estão só filmando. Joga para o cérebro, e o cérebro faz todo o trabalho, ele vê tudo o que é, aí ele diz para você, joga a tua consciência, e você diz daquilo que é bonito, do que é errado. E então, e aí, ele está dizendo, são aqueles desejos pelas coisas erradas. Desejo pelas coisas erradas. E cuidado porque não tem ninguém seguro. Eu me lembro de um pastor que ele estava fazendo um congresso para pastores e líderes. E ele disse assim, irmãos, tenham cuidado vocês, pastores e líderes, porque não pensem, porque você é idoso, que só quem cai são os novos. Cuidado, porque a tentação ela vem para o novo e vem para o idoso. E cai o novo e cai o idoso, se você não prestar bem atenção. Então, esse desejo, apetite desordenado. Então, Satanás, ele vai usar tudo isso para tirar você da comunhão com Deus. Os olhos, né, são estratégicos para esses desejos incorretos.
Eles vão olhar esses desejos que são incorretos. Está lá em Josué 5, 20 e 21, nós vamos ler. Terceiro, a soberba da vida. João, ele mostra aqui outra coisa. Soberba da vida é uma mente vã, fútil, inútil, uma mente perdida, porque ela só olha para as coisas ruins, as coisas perdidas. É o desejo, né, toda de uma grandiosidade, é uma ambição, onde está a desonra e o desejo pelos aplausos, a soberba da vida. Tem gente que gosta de estar sendo paparicado, se não tiver os aplausos, ele não está bom. É aquele que diz, bem, eu fiz tudo isso, a igreja nem me aplaudiu, nem me disse nada. Está trabalhando para quem, filho? Eu quero ser aplaudido, eu quero ser paparicado. Se não fizer isso, já estou saindo. João diz, cuidado com a soberba da vida. Como vencer a soberba da vida? Como vencer essa segunda tentação que o Lucas nos mostra? É fugindo do mal e seguir o bem. João nos mostra isso aqui. O que João está dizendo é, foge do mal e segue o que é bem. Então, ocupar-se das coisas de Deus, fugir das coisas más, então é seguir o que a Bíblia nos mostra, é seguir ao contrário da soberba da vida. Segue ao contrário da soberba da vida. Eu estava conversando com a irmã, e ela tem depressão, e eu disse assim, irmã, faça tudo o contrário do que a depressão pede. Ela diz para você não sair de casa, você sai. Ela diz para você só ficar deitada, não fique deitada, vá passear, fazer outras coisas, que a sua mente vai trabalhar no que é bom. Faça tudo o contrário, aqui faça tudo o contrário dos desejos carnais. E a terceira e última as tentações, a tentação do diabo. O que ela nos diz? É o desejo de poder ilícito. É o desejo de poder ilícito e querer ser igual a Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 5. E nós temos aqui, vamos olhar para Tiago, capítulo 4, versículo 12 a 13. Vamos olhar aqui, Tiago 4, versículo 12 a 15. Olha o que nos diz Sagradas Escrituras. Tiago 4, 12 a 15. Um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és? Que julgas o próximo. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Nessa aqui, irmãos, esse desejo de ser igual a Deus, autônomo, muitos crentes têm caído. Você sempre faz seus planos e Deus fica fora dele, né? Não, eu vou fazer tudo isso, faz todo o teu plano para o futuro e Deus está fora. E Tiago está dizendo, isso aqui foi o que aconteceu também com Eva. O diabo apresentou e a Eva aceitou o plano de Satanás, mas iria deixá-la fora da comunhão com Deus. Ser igual a Deus é muito atraente. Quantas das vezes você diz assim, hoje eu não vou para o culto, não, porque eu tenho que fazer outra coisa. E aí? Satanás faz esse convitezinho para você, fica e vai fazer o que é melhor para ti. Fica em casa hoje, porque é o quê? Hoje é o dia das mães, e não é do Senhor, não? É um dia que se escolheu para homenagear as mães, mas o dia é do Senhor. Primeiro Deus, depois as mães. Primeiro é Deus, depois a mamãe. Aí se agrada. Faz o almoço no sábado e quando chega no domingo, chega lá, tu só vai esquentar e chama a tua mamãezinha para ir almoçar contigo. Senão, quando chegar do culto, tu faz a tua carne assada lá e o teu peixe assado. Então, Tiago, ele recomenda fortemente o reconhecimento da providência de Deus e adverte contra o planejamento arrogante. Então, isso aqui as pessoas estão dizendo aqui. Qual é a mensagem por trás de tudo isso? Eu não preciso de Deus, porque eu sou inteligente, eu tenho capacidade, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. É uma autonomia. Eva, ela achou bonito ser igual a Deus, porque ser igual a Deus eu não preciso dele, o homem não precisa. Isso está na mente do ímpio e do perverso, não pedir orientação divina.
não orar, não buscar ao Senhor antes de fazer. Então, ser autônomo é um grande desejo do ser humano em relação à soberania de Deus. Isso aqui é. Então, como vencer a tentação de ser igual a Deus? Resistindo, como Jesus disse. 1 de Pedro 5, 8, 9. Pedro diz, cuidado, que o diabo, ele anda assim ao derredor, querendo vos estragar, como o leão quer tragar a presa. Ele faz de todas as maneiras, mas ele tenta de tudo para nos ver fora do Senhor. Então, o crente precisa resistir esse estímulo forte dessa tentação de querer ser igual a Deus, sair do senhorio de Cristo, sair da direção divina. Então, só assim nós poderemos ser vencedores, se nós abandonarmos os nossos desejos, não fazer a vontade dos desejos ilícitos. Lembre bem, desejos ilícitos. Então, para vencermos as tentações, nós precisamos do poder e das armas do combate que vem do Espírito Santo. Em Lucas 4:1, e a Bíblia nos diz que Jesus usou a própria palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do Espírito Santo, como Jesus precisou. E em Lucas 4, 8 e 12, ele nos mostra do poder da palavra de Deus, e Jesus disse, está o quê? Escrito. Então precisamos do poder da palavra de Deus, e só assim poderemos sair vencedores e glorificar a Deus que nos redimiu e nos salvou. Porque todo esse cuidado da Bíblia para conosco é porque nós somos sal e luz do mundo, nós representamos um Deus santo, puro e verdadeiro. Por isso que a nossa luta é diária, irmão, para glorificar o nome do nosso Deus dia após dia, e o mundo vê quão diferentes somos nós, pelos nossos apetites, nossas atitudes, como nós estamos andando. Será que o mundo enxerga Cristo em nós, e nós em Cristo, ou só nós? O mundo precisa enxergar Cristo em nós, e assim a nossa vida deve ser feita, de olhos abertos, confiando no Senhor, olhando a palavra de Deus para resistirmos às tentações. Amém.